Então, pessoal, nós temos aqui uma maquete de um madeiramento de telha cerâmica. Então, vocês podem observar aqui, até ele pode ser desmontado. Então, vocês observem que nós temos aqui os elementos que compõem a tesoura. Então, essa parte inferior é a linha ou banzo inferior. Aqui nós temos o pendural, que é essa peça vertical central. Aqui nós temos de cada lado a perna, ou também chamada de empena. Esta é a diagonal ou asna da tesoura. E aqui o elemento vertical é o pontalete. Bom, esses são os elementos que nós temos na tesoura. Nós temos também aqui, vocês observem, dá para ser removido, nós temos os elementos que ficam acima da tesoura. Então vocês observem que aqui nós temos na parte inferior, dando suporte, logo acima da tesoura fica a terça, então são várias terças na horizontal. Depois nós temos esses elementos que são os caibros, esses aqui. E depois logo acima nós temos então as ripas, que serão o sustento para as telhas. Então esse elemento fica posicionado logo acima da tesoura. Então, para que vocês entendam, a tesoura fica embaixo e logo acima vem então esses elementos do madeiramento do telhado, a terça, o caibro e a ripa. Lembrando que isso é um madeiramento para um telhado com telha cerâmica. No madeiramento com telha de fibrocimento, nós não temos nem as ripas, nem os caibros, apenas as terças. Logo, as telhas de fibrocimento elas ficam fixadas diretamente sobre as terças. Então agora eu vou mostrar para vocês como fica este madeiramento no desenho de um corte de uma tesoura, de um corte em uma construção, mostrando essa tesoura de frente. Então, pessoal, aqui nós temos a representação gráfica de um corte mostrando a tesoura de frente. Então, vocês observem aqui a tesoura foi representada de frente. Vamos aproximar para vocês observarem melhor. Aqui os nomes, então, que eu já citei anteriormente, os nomes que fazem parte dos componentes da tesoura, a perna, o pontalete, o pendural, a linha, o banzo inferior e a diagonal, o asna. Então esses são os elementos que compõem a tesoura. Logo acima da tesoura, como eu mostrei na maquete anteriormente, nós temos as terças, logo acima da tesoura, que aqui estão representadas na cor amarela. Então vocês podem observar que a terça aqui está cortada, enquanto que a tesoura é representada em vista. Da mesma forma, está representado em vista o caibro. O caibro que aqui está representado na cor laranja é um elemento que aparece em vista neste corte da construção. A ripa fica logo acima do caibro, então a ripa é esse elemento menor que suporta a telha, é o primeiro elemento logo abaixo da telha e fica acima do caibro. Então, a ripa vai ter um espaçamento entre uma ripa e outra, um espaçamento que vai ser proporcional ao tamanho da telha. Normalmente, esse espaçamento, que é chamado de galga, tem 32 centímetros de afastamento entre uma ripa e outra, mas depende da telha que vai ser usada. Algumas telhas são um pouco maiores, então, para essas telhas maiores, a galga acaba sendo um pouco maior, mas normalmente se representa um espaçamento em torno de 32 a 40 centímetros, conforme a telha. Tem que saber qual a telha que vai ser usada. Já os caibros que ficam abaixo das ripas, é bem comum usar caibros de 5 por 7, 5 na largura por 7 aqui na altura. Então esses caibros de 5 por 7 normalmente se deixa um espaçamento entre eles em torno de 50 a 60 centímetros de espaçamento entre eles. E depois, logo abaixo, vem as terças, abaixo desses caibros. As terças elas podem ter tamanhos variados, depende de como se faz o projeto estrutural desse madeiramento do telhado. Aqui foi representada uma terça de formato quadrado, de seção quadrada, mas pode ter terças de formato retangular, 6 por 12, 6 por 11. Outro aspecto no dimensionamento do telhado é que, eventualmente, quando se vai
dimensionar o madeiramento, não se deve levar em conta apenas o peso da telha, mas também o eventual peso da pessoa que vai fazer manutenção no telhado. Então, por isso que o espaçamento entre as terças deve ser feito de acordo com essas premissas, tanto o suporte do peso do telhado, mas também para suportar eventualmente uma pessoa que vai fazer a manutenção sobre esse telhado. Para telhas cerâmicas, normalmente fica entre 1 metro esse espaçamento entre as terças, entre 1 metro e 1,5 metro. Para telhas de fibrocimento, dependendo da espessura da telha, pode-se chegar a 1,69 m, se for telha de 6 milímetros, se for uma telha de 8 milímetros pode-se espaçar um pouquinho mais, mas sempre tomando esse cuidado para fazer um espaçamento levando em conta que poderá ter pessoas caminhando sobre o telhado. Espero que vocês tenham entendido a nomenclatura que nós usamos para os elementos do madeiramento do telhado. Nas próximas aulas vamos então continuar trabalhando no desenho arquitetônico de cortes. Até a próxima!